Eu já falei pra mim, dobra a roupa, preta. Ai, mas essa aqui... Está dormindo? Meu amor, minha filha, acorde. Vamos, o café já está à mesa e eu preciso arrumar o seu quarto. Que foi? Cadê todo mundo? Tinha gente no meu quarto e tocou uma música. Vocês viram que tocou uma música? A Paty falava comigo e o meu coelhinho. Eles cantavam, beleza. Mas, mãe, o que aconteceu? A Paty falou comigo. Ela estava contando uma história da Páscoa, que Jesus ele morreu por mim, mas eu nem sabia que a Páscoa tinha história. Você sabia que a Páscoa tinha história? Então espera um pouquinho, minha filha, porque eu vou contar a história da Páscoa pra você. A história da Páscoa? Mas essa daí eu já sei. É chocolate, é ovo de Páscoa. Não. Essa não é a história da Páscoa que você conhece. Não. Essa história é a história da Páscoa escondida. Páscoa escondida? Vocês já ouviram falar da Páscoa? Olha só, aqui dentro deste ovo tem uma Páscoa escondida. Uma Páscoa que quase a gente não escuta, não vê, porque na televisão, porque lá no supermercado, a gente vê óculos de chocolate, coelhinhos, mas aqui dentro há uma Páscoa escondida. Deixa eu ver. Me ajuda aqui. Eu tô curiosa, vocês estão curiosos? Peraí. Será que é chocolate? Será que é bombom? Peraí, dificuldade aqui. Mas não tem bombom aqui dentro. Porque aí dentro tem uma história. Uma história que se é contada aqui na Bíblia, na palavra de Deus. Aqui tem a história da Páscoa. Uma Páscoa que fica muitas vezes escondida nos ovos de chocolate, nos coelhinhos. Há muito tempo atrás, existia um homem chamado Pedro. E Pedro, ele era um pescador. Certa vez Jesus passou por lá e falou assim: Pedro, venha me seguir. Pedro, que conheceu a Jesus, largou toda a pescaria e foi junto com Jesus. Pedro era muito amigo de Jesus. Assim como Pedro, outros 11 homens também seguiam a Jesus, ficavam sempre ao lado de Jesus, ouviam os ensinamentos de Jesus. E Jesus fazia muitas coisas, como milagres, curava pessoas, ensinava coisas maravilhosas. E um dia, Jesus falou assim: olha, vocês vão ficar aqui em Betânia, na cidade de Betânia. No outro dia, vocês vão para Jerusalém. E assim aconteceram. Eles ficaram lá na casa de outros amigos de Jesus, chamados Lázaro, Maria e Marta. No outro dia, logo cedinho, no outro dia, logo cedinho, eles acordaram, diferente de você que dorme até tarde, eles acordaram e foram para a cidade de Jerusalém. Quando eles estavam no caminho, perto de uma cidade de nome meio estranho, chamado Betfagé, quando chegaram lá, Jesus falou assim para 2 dos seus amigos: entrem nessa cidade e vocês vão encontrar um burrinho. Vocês vão trazer esse burrinho para mim. E assim eles fizeram. Jesus já tinha avisado: se o dono do burrinho aparecer, diga que Jesus está precisando deste burrinho e que depois ele devolve. E assim aconteceu. Aqueles homens entraram lá e encontraram o burrinho, exatamente como Jesus havia dito. E lá eles trouxeram o burrinho
Mas o homem, o dono do burrinho, falou assim: onde vocês vão levar o meu burrinho? E ele falou assim: não, é que Jesus precisa dele. E aí levaram, colocaram em cima do burrinho os mantos e prepararam tudo para Jesus entrar dentro da cidade de Jerusalém. Muitas pessoas ficaram vendo que lá em Jerusalém, Jesus iria entrar. Muitas pessoas foram até a entrada de Jerusalém. Muitas levavam ramos de flores, de árvores, para colocar quando Jesus passasse. Assim era como se fosse um tapete, como se fosse um tapete para Jesus entrar na cidade. E foi assim que aconteceu. Colocaram os ramos e as pessoas gritavam: Hosana, Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Foi uma entrada maravilhosa. E sabe, Zacarias, um profeta que há muito tempo tinha escrito a palavra de Deus, parte da palavra de Deus, já havia dito que isso iria acontecer. Mas eu quero contar para vocês o que aconteceu também nessa semana que antecipava a Páscoa. A Páscoa é uma festa muito importante dos judeus. E nessa semana, na quarta-feira, Jesus começou a ensinar as pessoas e falar para as pessoas dos fins dos tempos. Na quinta-feira, que era o dia antes da Páscoa, cujos judeus comemoravam, que a Páscoa já é bem antiga, muito antiga. Os judeus comemoravam o dia que Jesus havia libertado o povo lá do povo de Israel, lá do povo do Egito. O povo de Israel, que era o povo de Deus, eles eram escravos, tinham que trabalhar, eles sofriam muito. E Deus então libertou aquele povo. Sabe como ele libertou? Ele falou assim: olha, essa noite vai passar um anjo e as casas que tiverem nos seus umbrais, no seu batente, o sangue do cordeiro, não morrerá o primogênito da casa. Quem é o primogênito da casa? É o filho que nasceu primeiro. Então, o filho que nascesse primeiro, que tivesse o sangue do cordeiro, não morreria. Mas aquele que não tivesse o sangue do cordeiro, morreria. Imagine só, toda a casa de um judeu tinha que ter um cordeiro que iria derramar o sangue. E aquela era a festa mais importante dos judeus. Então Jesus falou assim: ó, vocês vão até a cidade, lá em Jerusalém, vocês vão encontrar um homem com um pote de água. Vocês sigam esse homem. E quando chegar numa casa, vocês vão encontrar uma casa, ali vocês vão preparar o dia em que nós vamos comemorar a Páscoa. Vocês vão preparar a refeição, aquela mesa. Quem já viu aquele quadro que tem Jesus e os discípulos chamado a Santa Ceia? Ah, então. E eles foram lá e prepararam. Tudo estava certinho. E então, Jesus sentou na mesa. E Jesus então pegou o vinho e o pão. E ele disse assim, Jesus falou assim: comei e bebei, porque este é o meu sangue derramado por vós, para a remissão de pecado, para o perdão do pecado. Aqueles amigos de Jesus, todos os anos, como eles comemoravam a festa da Páscoa, eles faziam isso. Mas agora eles estavam para aprender uma nova lição da Páscoa. Jesus estava dizendo que o sangue significava o sangue que ele ia derramar lá na cruz por nossos pecados. E que o pão significava o corpo de Jesus que ia ser crucificado lá na cruz. Então, Jesus ali sentado junto com seus discípulos, repartiram o pão e tomaram o vinho, lembrando deste momento que eles ainda não entendiam muito bem. Mas uma outra coisa aconteceu. Zacarias já tinha dito que um homem iria trair Jesus. Vocês sabem qual é o nome dele? Judas. Judas iria trair a Jesus. E Jesus falou isso lá. As pessoas que estavam lá celebrando a Páscoa, eles estavam assim, tristes, com saudade, com expectativas. O que será que vai acontecer, Lili? Jesus então cantou
seus amigos e foi até um jardim, o Jardim das Oliveiras. Sabe por que era a oliveira? Porque tinha muitas árvores de azeitona que se faz o azeite. E então Jesus foi lá com seus amigos. E sabe o que Jesus foi lá fazer? Ele foi orar. Ele chamou seus discípulos. Seus discípulos sentaram e ele chamou Pedro, Tiago e João. Vamos falar juntos? Pedro, Tiago e João. Aprendeu, Lili? Ele chamou quem? Pedro, Tiago e João. Chamou para estar junto com ele orando. Jesus estava muito preocupado. Algo muito difícil ia acontecer na vida de Jesus. Ele iria morrer lá na cruz. Jesus sabia disso. E Jesus orou assim: Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Mas antes seja feita a tua vontade. E olha, eu vou dizer uma coisinha para vocês. Foi um momento tão difícil para Jesus, mas um momento tão difícil que Jesus suava e o seu suor também pingava sangue. Porque era um momento muito difícil para Jesus. Mas Jesus, várias vezes e até, quais eram os nomes dos discípulos que estavam lá orando? Pedro, Tiago e João. Pensa que eles estavam orando? Começavam a orar, daqui a pouco. Ih, parece eu. Parece você, né, Lili? Eles dormiam. E Jesus ia lá. Olha só, Jesus sofrendo daquele jeito. E eles lá dormindo. Mas o anjo consolou o coração de Jesus, porque Jesus também era homem, além de ser filho de Deus. E Jesus então estava pronto para enfrentar aquele momento terrível, aquele momento muito difícil. E olha, crianças, eu vou contar para vocês que coisa triste, que momento difícil. Foi o momento, Lili, que os soldados vieram para buscar a Jesus. Sabe aquele Judas que traiu a Jesus? Vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Por 30 moedas eles levaram os soldados até Jesus. Que coisa triste, traição, né? Que coisa desagradável. E Jesus então foi amarrado pelos soldados. Os soldados amarraram a Jesus e levaram. Os amigos de Jesus, pensa que foram juntos? Ficaram escondidinhos, Lili. Eles tinham medo também do que podia acontecer com eles. E Jesus foi levado até a casa de Caifás, era o sumo sacerdote. Ele era autoridade religiosa. Mas quando chegou lá, as pessoas começaram a falar mentira. Eu espero que aqui ninguém fale mentira, porque é muito feio. Diziam coisas que Jesus não tinha feito. E começaram a mentir. Lili, você não mente, né? Bom, começaram a falar mentiras. E foram levar Jesus também no outro dia, na terça-feira, levaram Jesus até a casa do general, do romano. E levaram ele até Pilatos. E lá aconteceu a mesma coisa. Começaram a falar muitas mentiras. Mas começou a acontecer coisas. Gente, não quero nem falar para vocês. Coisas muito tristes. Foi colocado. Pegaram um chicote e bateram em Jesus. Nas pontas havia osso, havia pedacinhos de ferro, de metal, e machucava todo o corpo de Jesus. Também colocaram na cabeça de Jesus uma coroa de espinhos. E ele sofreu muito. Jesus nem tinha pecado. Ele nunca fez nada que desagradasse o coração de Deus. Mas sabe, ele fez isso por amor a você. Porque era eu, era você, cada um de nós que deveríamos estar pagando pelos nossos pecados. Mas Jesus foi lá na cruz e pagou pelo meu pecado, pelo seu pecado, viu, Lili? E então foi colocada uma coroa de espinhos. E ainda colocaram uma placa dizendo assim: salve o rei dos judeus. Pensa que eles achavam que Jesus era o rei? Não. Quando eles viram Jesus entrando lá na cidade, eles achavam que Jesus ia ser um governador, mas não sabiam que Jesus tinha um reino eterno, o reino de Deus, um reino lá no céu. Mas pensa que acabou aí? Não, acabou não. Jesus então foi levado até as ruas de Jerusalém.
E ele teve que carregar uma cruz muito pesada. Ia passando pela cidade, carregando aquela cruz. A cruz que eu tinha que carregar, que você, ele, que cada um de nós. Porque a Bíblia diz que todos nós já pecamos e somos desobedientes. Mas Deus foi lá, Jesus foi lá e pagou o preço que eu tinha que pagar. E ele então levou aquela cruz bem pesada. E sabe, na sexta-feira, os judeus, eles começavam a comemorar a Páscoa no sábado. Na sexta-feira, 6 horas, eles já comemoravam no sábado. Então, quando chegava a sexta-feira, 6 horas, já começavam o sábado, o dia do sábado. Então, os soldados foram lá, tiraram Jesus, que tinha sido preso, que tinha sido amarrado na cruz e que tinha sido pregado. Já pensou o breve texto passar pelas mãos? Quanto sofrimento, quanta coisa difícil Jesus teve que passar. Mas sabe, o amor de Deus é tão grande que ele suportou todas essas coisas. Porque alguém tinha que pagar pelo pecado. E Jesus foi lá e pagou na cruz pelo pecado. E Deus aceitou este sacrifício de Jesus. E a Bíblia diz assim, que quando tiraram Jesus da cruz, o soldado veio e ainda para ter certeza que Jesus estaria morto, enfiou uma lança ao lado de Jesus. Para ter certeza que Jesus iria ficar morto. Agora Jesus tinha morrido. Os seus amigos estavam muito tristes. Os seus amigos não sabiam. E agora? Jesus já tinha explicado que ao terceiro dia ele ia ressuscitar. Mas seus amigos não entendiam direito isso. Não conseguiam compreender. Muita gente não consegue compreender o grande amor de Deus por nós. De ter mandado Jesus lá na cruz sofrer tão grande sacrifício, tão grande sofrimento. E sabe, Jesus então foi colocado, tirado daquela cruz. Os soldados lançavam sorte para ver quem iria ficar com as roupas de Jesus. Quanto sofrimento! Mas Jesus havia dito que ao terceiro dia haveria de ressuscitar, tornar a viver. Mas levaram o corpo de Jesus, colocaram o corpo de Jesus num pano branco, enrolaram o corpo de Jesus, e José de Arimateia levou o corpo de Jesus no túmulo, no seu túmulo. E ele levou lá no túmulo e colocou o corpo de Jesus. Mas o governador, que não era bobo nem nada, falou, espera aí, eu vou colocar uma pedra bem grande para fechar, porque vai que alguém vai lá, rouba o corpo de Jesus e fala que Jesus ressuscitou. Não é verdade? Falou assim, eu vou fechar bem fechadinha aqui essa porta. E colocou 2 guardas ainda para fechar aquela porta. Fecharam a porta, estava tudo trancado. Quando chegou no domingo, as mulheres falaram assim, vamos lá no túmulo de Jesus, nós queremos passar perfume no corpo de Jesus. E foram até o túmulo. Quando chegaram no túmulo, sabe o que aconteceu? Aquela pedra grande já não estava mais lá, foi tirada. E existiam lá anjos que diziam, não se preocupe, Jesus não está morto, ele está vivo, ele ressuscitou. Aquelas mulheres não entenderam direito, saíram correndo e foram contar para os seus amigos. Chegaram lá, João e Pedro saíram correndo na disparada. João chegou primeiro, ele era mais novo, né? Se a gente botar comigo, você chega primeiro, mas tudo bem. Chegou lá e entrou lá, não entrou, ficou parado. Mas Pedro não, Pedro já chegou e já foi entrando, mas o pano estava vazio. Não tinha mais o corpo de Jesus. Jesus não estava morto, ele ressuscitou. E aí é a parte alegre da história da Páscoa. É a parte mais feliz, que Jesus está vivo. E a Bíblia diz que ele está junto do Pai. E um dia ele vai voltar para buscar todos aqueles que convidarem Jesus para ser o seu Senhor. Todos aqueles que disserem assim, eu aceito o sacrifício de Jesus, eu sei que sou pecador e que um dia o Senhor vai me salvar. Você é o meu Salvador, eu peço perdão pelos meus pecados. E assim, muitas vezes, a nossa história de Páscoa fica escondidinha, as pessoas nem se lembram muito do que aconteceu de
fato. Mas sabe, se você quiser pedir perdão pelos seus pecados e falar, Jesus, venha morar no meu coração, eu peço perdão pelas minhas desobediências, a Bíblia diz que Ele vai te aceitar, porque Ele te ama. Se depois você tiver alguma pergunta e quiser nos procurar para falar conosco, para saber mais sobre essa história, pode me procurar. Eu sempre estou aqui na escola, tá bom? Mas agora a gente vai cantar um pouquinho para vocês. Vamos cantar?